São dois assuntos que eu quero tratar com vocês aqui hoje. Não costumo fazer muito isso não, mas hoje eu acho que cabe falar sobre os dois assuntos, porque os dois têm uma ligação, porque fala diretamente sobre o futuro do Cruzeiro, tanto fora quanto dentro de campo, né? O primeiro deles é a manifestação da próxima quarta-feira, que já está marcada, né? Dia, hora e data marcada. Às 4 horas, às 16 horas, lá na Praça 7, já está marcado, o torcedor do Cruzeiro se mobilizou e a coisa vai acontecer de fato. E o outro assunto é o Marcelo Moreno, tá? Vamos falar sobre esses dois assuntos, respectivamente. Primeiro trataremos a respeito dessa manifestação, que pode ser um marco, né? Pode ser um marco. Tem muita gente que não está acreditando muito que pode acontecer. Uma reviravolta, né, no tratado que fora feito lá atrás, em 2010, 2011, para a reforma do Mineirão e depois disso o povo mineiro, né, passou a ser lesado de forma absurda, né? Já houve meses de repasse de 13 milhões mensais para Minas Arena. Então, todo mundo sabe que é lesivo, que tem corrupção envolvida, mas ninguém sabe quem. Já tramita uma petição para colheita de assinatura dos deputados para que possa abrir uma licitação de uma CPI, para que se solicite uma CPI para fazer de forma minuciosa uma varredura no contrato, né? Contrato grande, com minutas, com rodapés e por aí vai. A gente sabe. Muita gente ganhando dinheiro de forma indevida por causa desse contrato que foi traçado lá atrás. E peço a Deus para que descubram, caso seja aprovada essa CPI, como que se deu, como está sendo levado e quem são os autores principais, né? Já passaram 3 governos e a coisa não muda, tá de brincadeira, sempre a mesma coisa, mas o torcedor do Cruzeiro se mobilizando em prol do povo mineiro, né? Claro que o Cruzeiro vai ser um grande ganhador caso isso consiga haver uma paralisação nesse contrato, né? Uma retomada porque no primeiro momento a informação que se tinha era que a Minas Arena fez um empréstimo de 400 milhões de reais. Logo depois a Minas Arena veio a público, óbvio, como sempre vem, né? Gosta de rebater. Veio a público dizendo que o empréstimo junto ao BNDES fora de 800 milhões de reais. Independente disso, já arrecadaram mais de 1 bilhão. Né? Então já receberam, né, o que tinha para receber, inclusive os juros que são baixíssimos do BNDES. E ainda assim, a Minas Arena continua fazendo o que está fazendo. O torcedor do Cruzeiro, na sua maioria, na sua imensa, esmagadora maioria, já entendeu que o foco é o governo do Estado e a Minas Arena e não o Cruzeiro. E em especial o governo do Estado, que precisa tomar uma medida que se tiver que ser drástica, que seja. Mas tem ainda uma minoria, né, que está preocupado com postagem de foto de Minas Arena. Gente, pelo amor de Deus, todo mundo já sabe que a Minas Arena tem o seu lado torcedor e torcem pelo Atlético. Os administradores torcem pelo Atlético. E aí? Tá, fizeram a postagem do Nova 2, isso é o que menos preocupa o torcedor cruzeirense. É o que menos preocupa. O que a gente quer é que o governo do Estado intervenha nessa situação que é de calamidade pública, porque o povo está sendo lesado diante desse acordo que fora tratado lá atrás e vem dando continuidade. O problema não é do Zema, assim, o problema é do Zema. O problema é exclusivamente do Zema. O problema anterior, ele tem direito de reclamar dele, mas ele tem que resolvê-lo. Assim como é aqui no Cruzeiro. O problema é do Ronaldo. Das administrações anteriores, o problema é dele. Ele que assumiu a direção do clube, que ele faça acontecer de forma que faça com que o clube se torne enxuto e autossustentável. Assim também deve ser com o governo Zema, tem que ser cobrado. E eu acho que a galera acertou o foco, e se acertou o foco, a gente está fechado. Estaremos lá. Tem muita gente acreditando que não vai dar certo, que não vai mudar.
eu prefiro acreditar que vai mudar. Eu não entro numa guerra para ser derrotado, eu entro na guerra para vencê-la. E se é guerra, a gente tem que estar armado com aquilo que precisa. Não é baderna, não é briga, não é quebrar nada. Não é terminar de destruir a cidade, que já não está lá grandes coisas. É de forma pacífica e organizada e não desordeira, de forma ordeira. Eu acho que temos o direito de fazer com que esse pedido tramite nas casas dos poderes. Que o Ministério Público intervenha e, de forma minuciosa, consulte esse contrato, que a Minas Arena utiliza ele como o seu amuleto, e não está errado, não. Não está errado, porque eles são amparados pelo contrato lesivo que o governo colocou na mão deles, né? Assinou para eles. Se não fosse assim, alguém tinha que assinar. Então é ter foco, determinação e fé para que a gente possa conquistar o objetivo almejado. Tá? Muita gente engajada. Pô, o bloco vai para a rua, irmão. O bloco na rua impor a força do povo. A gente está brigando pelo povo mineiro, não exclusivamente pela torcida do Cruzeiro, pela instituição Cruzeiro. O que me deixa mais feliz é saber que o torcedor entendeu que a briga não é com o Cruzeiro. A briga é com o Estado, é com a Minas Arena. O outro assunto que eu quero tratar com vocês aqui, bem rapidinho, ele é mais curto, é sobre o Marcelo Moreno. Né? Marcelo Moreno, que está sendo desligado, que foi desligado, né? Interrompeu o seu contrato com o Cerro Porteño e agora está livre no mercado. E todas as vezes que algum ex-jogador do Cruzeiro fica livre no mercado, começam-se as especulações de que pode ou não voltar para vestir a camisa do Cruzeiro. E com o Marcelo Moreno não é diferente, né? Ao contrário disso. O Marcelo Moreno, se não o maior, um dos maiores ídolos do último tempo da torcida do Cruzeiro. Ele, depois que nós descobrimos que o Marcelo Moreno fez um empréstimo de 25 milhões de reais para o Cruzeiro, mudou um pouco a forma de olhar para o Marcelo Moreno, né? A forma de olhar para o Marcelo Moreno mudou um pouco, porque muita gente tinha uma certa rejeição pelo Marcelo Moreno por causa da sua última passagem por aqui, que não foi boa mesmo. Só que o que foi apostado ao Marcelo Moreno foi algo assim, cara, insano. Trouxeram o Marcelo Moreno em 2021 para o Marcelo Moreno jogar num time que não existia. Marcelo Moreno, ao invés de pagar salário, Marcelo Moreno teve que emprestar dinheiro. Né? O que vocês ouviram aí no fundo é o meu filho que acordou aqui. Marcelo emprestou 25 milhões de reais para o Cruzeiro para poder pagar dívidas. O que é um negócio, assim, difícil de ver no meio do futebol. Tem meu respeito. Mas o Marcelo Moreno, de fato, está voltando para o Cruzeiro? A gente viu aí nos 2 ou 3 portais falando sobre isso. Apenas processo especulativo, não consegui apurar absolutamente nada a respeito disso. Marcelo Moreno disse que ele estaria olhando o seu futuro e decidindo, e em breve se posicionaria. Não acredito que esteja em negociação com o Cruzeiro, como já for afirmado. Não acredito. Eu aprovaria? Bom, existem 2 lados nessa história. Marcelo Moreno, jogador, já não consegue entregar aquilo que entregou, principalmente na sua primeira passagem por aqui. Quer dizer, na sua segunda passagem também foi fantástica. Em 2014, no campeão brasileiro, jogando muita bola. Fazendo muitos gols importantes. Mas o Marcelo Moreno, apesar de a sua última passagem por aqui não ter sido muito boa e não por sua culpa, a passagem dele lá no Cerro Porteño também foi muito apagada. São 20 jogos com apenas 3 gols. Tecnicamente somaria? Acredito que não. Mas agregaria ao elenco? Muito. Pô, Marcelo Moreno, reserva do Gilberto? Seria interessante. Um nome de peso, um nome respeitado no futebol brasileiro e também no futebol internacional. Um jogador importantíssimo no cenário internacional. Mas já tem 36 anos de idade. Venderia camisa, claro. Levaria torcedor, claro. Aproximaria o torcedor, claro. Mas tecnicamente agregaria? É difícil dizer. Muito difícil dizer. É um jogador que tem uma identificação monstra,
O time não tem ídolo hoje. Seria uma jogada de marketing inteligente. Mas o momento do Cruzeiro permite isso. Tecnicamente o time não vem tão bem. Taticamente piorou. Vamos ter uma impressão melhor na próxima quarta-feira, né? Como seria? Seria aprovado ou desaprovado? Eu, particularmente, não tenho uma opinião formada a respeito do caso, porque eu tenho uma estima muito grande e tenho também uma gratidão. Só que eu também entendo que a gratidão fica até na beirada do túnel. Entrou pro campo, acabou a gratidão, tem que jogar. Se não jogar, não é bem-vindo. E não tem condição de dar continuidade. Corre o risco de ser vaiado? Óbvio. E isso pode quebrar o encanto? Óbvio que sim. Mas fora de campo eu acho que seria muitíssimo importante. No entanto, não existe nada sobre Marcelo Moreno, pelo menos até onde eu consegui chegar. É isso.